Olhem, amados irmãos, então eu vou fazer um vídeo aqui, um vídeo sobre adorações, falsas adorações, né? A humanidade, ela resolveu adorar a criatura em vez do Criador. Adoram tudo que pode. Tem todas as formas de adorações. Adoram pais, adoram filhos, adoram homens, adoram objetos, animais, adoram material. Dão, na verdade, mais valores às coisas materiais do que o ser humano. Então inverteram todas as coisas, né? A palavra em Romanos 1 diz assim: trocaram a verdade de algo pela mentira, e algo é o ser supremo criador, aquele que é a origem de tudo, é o princípio, o fim, é eterno, é o Pai da eternidade. Trocaram a verdade de algo pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador. Romanos 1 diz assim, né? A religião primitiva teve uma origem biológica, um desenvolvimento evolucionário natural, independente das conjunções morais e de todas as influências espirituais, né? Os animais, mesmo os superiores, têm medos, mas não têm ilusões e, consequentemente, nenhuma religião. O homem cria as suas religiões primitivas dos próprios temores e por meio das suas ilusões. Na verdade, toda essa adoração teve um propósito, um propósito de desviar o homem, né? Todo o processo, todo esse sistema desse mundo desde o começo foi desviar o homem do Criador, né? Da adoração verdadeira ao Criador, do Criador de todas as coisas, do único soberano, digno de todo louvor, de toda honra, o autor da vida, né? O formador, o arquiteto do universo e algo ruim. Tudo foi, né? Tudo foi direcionado para corromper o homem, né? Espiritualmente, a própria busca do próprio homem, né? Pela independência do Criador. Ele levou ele à falsa adoração desde o começo em todas as áreas, né, possíveis. Na evolução da espécie humana, a adoração, nas suas manifestações primitivas, apareceu muito antes de que a mente do homem fosse capaz de formar os conceitos mais complexos de vida, os quais agora e futuramente são chamados de religião. A religião primitiva tinha uma natureza totalmente intelectual, era baseada inteiramente em circunstâncias de relacionamento. Os objetos da adoração eram sempre sugestivos, constituíam de coisas da natureza que estavam à mão, ou ocupavam um lugar bem comum na experiência, né, dos primitivos. Quando evoluiu além da adoração da natureza, a religião adquiriu raízes de origem espiritual. Entretanto, foi ainda sempre condicionada pelo ambiente social. À medida que se desenvolveu a adoração da natureza, o homem imaginou conceitos de uma divisão do trabalho para o mundo supramortal. Havia espíritos da natureza para os lagos, árvores, cachoeiras, chuvas e centenas de outros fenômenos terrestres comuns. Em uma época ou em outra, o homem mortal adorou tudo sobre a face da terra, incluindo a si próprio. E adorou também tudo que fosse imaginável, o céu, tudo sobre a superfície da terra. O homem, né, temia todas as manifestações de poder. O plasma era uma manifestação de poder que foi adorada, que criaram a medusa, que criaram um monte de segmentos religiosos de várias culturas aí, mesoamericana, da China, até grego, né? A medusa, Shivas, tudo isso é manifestação natural, fenômenos naturais, né? Ele adorou todos os fenômenos, né, naturais que ele não podia compreender assim, né? Na verdade, o que viram muitas vezes eram coisas reais, mas interpretações errôneas.
As forças naturais poderosas como tempestade, enchentes, terremoto, deslizamento de terra, vulcões, fogo, calor e frio, como observadas pelo homem, impressionaram muito a sua mente. As coisas inexplicáveis da vida ainda são chamadas de ato de Deus. Trocaram as coisas. Trocaram a verdade de honra pela mentira. E adoraram e serviram as coisas da criação em vez do Criador. Adoração de pedras e montanhas. O primeiro objeto a ser adorado pelo homem em evolução foi a pedra. Hoje o povo Kateri do sul da Índia ainda adora uma pedra, como fazem numerosas tribos do norte da Índia. Jacó dormiu sobre uma pedra, né? Porque ele é venerável e até mesmo ungiu. Né? Olha só para você ver, homens, como é que as ações inimigas, influências espirituais levou o próprio Jacó e Yahotsak, né? Não, Yahokaf, Jacó. A Raquel, ela escondia um bom número de pedras na sua tenda. Dizem que eram pedras sagradas também. É interessante essas coisas. As pedras impressionavam o homem primitivo primeiro, por serem extraordinárias em vista do modo pela qual tão subitamente apareciam na superfície de um campo cultivado ou de um pasto. Os homens não levavam em conta a erosão, nem os resultados dos arados sobre o solo. As pedras também impressionavam muito aos povos primitivos, pela sua frequente semelhança com animais. Porque as pessoas precisam entender a história, muitas histórias, porque houve muitos gigantes nessa terra, né? Quando o Caleb e o Josué, os vigias lá foram à terra de Canaã, os vigias, eles foram olhar os gigantes. Quando eles voltaram, como foi que eles colocaram pro mesmo chuva? Eles falaram que eles, perto dos homens da terra de Canaã, dos gigantes lá, era como gafanhotos. Aí você imagina só a diferença de estatura, né? Nós temos as questões das árvores de silício, dos gigantes aí, né, petrificados pela ação do plasma. Então, tudo isso foi uma influência, né, na mente humana para a adoração. Né? O inimigo, ele levou tudo aquilo, usou de todas as artimanhas dele, de toda astúcia e, vamos dizer assim, de tudo, para trabalhar na mente humana e corromper a mente humana e levar a adoração falsa. Né? Hoje em dia ele é adorado em todo esse mundo, né? De uma forma ou de outra, o inimigo das nossas almas é que é adorado como Jesus, como Hashem, como Shemiras, como Artemis, como Buda, como Alá, de todas as formas, porque não há outro nome, só um nome importa. Então tudo que não é Yahweh, que é Yahweh salva, Yahushua, tudo que não é isso é adoração a impostores, né? A atenção do homem civilizado detém-se em numerosas formações de pedras nas montanhas que tanto se assemelham à face de animais e mesmo de homens. A gente pode ver isso hoje, né? Contudo, a influência mais profunda foi exercida pelo plasma, os quais os humanos primitivos viam entrar na atmosfera em uma grandiosidade flamejante. A estrela cadente era atemorizante para o homem primitivo, que acreditava com facilidade que aqueles riscos flamejantes marcavam a passagem de um espírito a caminho da terra. Não é de causar surpresa que os homens fossem levados a adorar tais fenômenos, e isso levou uma reverência ainda maior a todas as outras pedras.
Em Bengala, muitos adoram um suposto meteoro, um suposto, né? Porque meteoro na verdade não existe, na verdade é a manifestação do plasma, né? E eles arrumam, né? Esse povo para enganar o povo aí, para colocar o conceito da ciência deles, da estrutura que eles montaram para esse mundo aí, eles levam a entendimentos errôneos. Então por isso que é um suposto, né? Eles dizem que agora é um meteoro lá que caiu na Terra em 1880, né? Mas na verdade isso é uma pedra igual que é. A verdade é essa, lá em Bengala, tá? Todos os clãs e tribos antigos tiveram as suas pedras sagradas. E a maior parte dos povos modernos manifesta uma certa veneração por algum tipo de pedras. As suas joias. Joias, né? Uma pedra venerada. Um grupo de 5 pedras foi reverenciado na Índia. Na Grécia, um agrupamento de 30 delas, em meio aos homens vermelhos, era comum um círculo de pedras. Os romanos sempre atiravam uma pedra para o ar quando invocavam Júpiter. Na Índia, até hoje, uma pedra pode ser usada como testemunha. Em algumas regiões, uma pedra pode ser empregada como um talismã da lei. E um transgressor pode ser levado ao tribunal pelo prestígio que a pedra tem. Todos os simples mortais nem sempre identificam a deidade com o objeto reverenciado com cerimônia. Tais feitiços são inúmeras vezes meros símbolos do objeto da adoração, né? A verdade é essa, né? Os antigos tinham uma consideração peculiar pelos sacrifícios das pedras. Supunha-se que as rochas porosas fossem inusitavelmente eficazes para curar doenças. As orelhas não eram perfuradas para o porte de pedra, mas as pedras eram colocadas ali para manter os furos das orelhas abertas. Mesmo nos tempos modernos, as pessoas supersticiosas fazem furo nas moedas. Na África, os nativos fazem grande alarde aos seus feitiços pelas pedras. De fato, em meio a todas as tribos e povos atrasados, as pedras são ainda mantidas sob uma veneração supersticiosa. A adoração das pedras ainda agora se encontra muito disseminada por todo o mundo. A pedra tumular é um símbolo sobrevivente de imagem e ídolos esculpidos em vista das crenças nos fantasmas e espíritos dos companheiros que se foram. Os próprios túmulos, né, tem uma pedra para venerar, para ser venerada. A adoração de colinas veio depois da adoração da pedra. E as primeiras colinas a serem veneradas foram grandes formações de rochas. Em seguida, tornou-se apto acreditar que os deuses habitavam nas montanhas, de um modo tal que as altas elevações de terras eram adoradas. Com o passar do tempo, sendo associadas a certos deuses, certas montanhas tornaram-se sagradas. Os aborígenes ignorantes e supersticiosos acreditavam que as cavernas levavam ao submundo, com seus espíritos e demônios malignos. Ao contrário, as montanhas eram identificadas com conceitos num desenvolvimento mais recente das deidades e dos espíritos bons, entre aspas. Trocaram a verdade de algo pela mentira, adoração de plantas e árvores. As plantas primeiro foram temidas e depois adoradas, por causa dos tóxicos que se derivavam delas. O homem primitivo acreditava que a intoxicação fazia com que alguém se tornasse divino. Suponham haver algo de inusitado e sagrado em tal experiência. Mesmo nos tempos modernos, o álcool é conhecido como espírito, né? É interessante tudo. O homem primitivo via a semente germinando com um temor e um respeito supersticioso. Os cultos de adoração de árvores estão nos grupos das religiões mais antigas. Todos os casamentos primitivos eram feitos sobre as árvores. Quando as mulheres desejavam ter filho, algumas vezes iam às florestas abraçar afetuosamente um robusto carvalho. Muitas plantas e árvores foram veneradas pelos seus poderes medicinais, reais ou imaginários. O selvagem acreditava que todos os efeitos químicos fossem derivados de atividade direta de forças sobrenaturais.
As ideias sobre os espíritos das árvores variam muito entre as tribos e raças diferentes. Algumas árvores eram habitadas por espíritos afáveis, outras abrigavam espíritos cruéis e enganosos. Os finlandeses acreditavam que a maior parte das árvores era culpada por espíritos bons. Os suíços há muito desconfiavam das árvores, acreditando que continham espíritos traiçoeiros. Os habitantes da Índia e da Rússia Oriental consideravam os espíritos das árvores como sendo cruéis. Os patagônicos ainda adoram árvores, como o fizeram os semitas primitivos. Muitos depois de cessarem de adorar as árvores, os hebreus continuaram a venerar as suas várias deidades dos bosques. Tudo isso aconteceu, meus amigos. A árvore, na verdade, as florestas, os espíritos, eles se escondem na floresta. Até alguns espíritos, eles não podem com claridade. Então, durante o dia, eles ficam em florestas mesmo, tá? Isso é uma realidade. Grande parte deles atuam à noite, enquanto o dia eles ficam nas florestas. A crença de que a água, bem como os metais preciosos debaixo da superfície da Terra podem ser detectados por um divinatório ramo de madeira é uma lembrança dos antigos cultos às árvores. O mastro de 1º de maio, a árvore de Natal e a prática supersticiosa de bater na madeira perpetuam alguns dos antigos costumes de adoração das árvores e dos seus cultos mais recentes. Muitas das formas mais primitivas de veneração da natureza combinaram-se às técnicas de adoração posteriores em evolução, mas os tipos mais primitivos de adoração ativados pelos espíritos manipuladores da mente estavam funcionando muito antes de a natureza religiosa da humanidade se tornar plenamente sensível ao estímulo das influências. Trocaram a verdade de algo pela mentira, meus amados, adoração de animais. O homem primitivo possui um sentimento peculiar e fraternal para com os animais superiores. Os seus ancestrais haviam vivido com eles e haviam até mesmo se acasalado com eles. No sul da Ásia, acreditou-se primitivamente que as almas dos homens voltavam à Terra na forma de animal. Essa crença era uma remanescente da prática ainda mais primitiva de adorar os animais. Os homens primitivos reverenciavam os animais pelo seu poder e astúcia. Julgavam que os apurados sentidos do olfato e da visão de certas criaturas fossem um sinal de orientação espiritual. Os animais têm sido adorados por uma raça ou por outra, em um momento ou em outro. Entre esses objetos de adoração estavam criaturas que foram consideradas como meio humanas e meio animais, tais como os centauros e as sereias. Outro dia eu fiz um vídeo sobre os reptilianos e nefilis, né? Então essas questões o próprio Deus de hoje, ele vem de Zebes, que era esse Minotauro, que era adorado antes do dilúvio, né? Muitas adorações aí, aberrações na verdade, né? Animais, aberrações aos seres híbridos entre de animais e homens, de animais com animais, foi uma bagunça só. Os hebreus adoravam serpente até os dias do rei Ezequias. Os indianos ainda mantêm relações amigáveis com as suas cobras caseiras. A adoração chinesa ao dragão é um remanescente dos cultos a cobras. A sabedoria da serpente era um símbolo da medicina grega e ainda empregado como um emblema pelos médicos modernos. A arte do encantamento das cobras tem sido transmitida desde a época das xamãs femininas do culto de amor a cobras. E como resultado das picadas de raio das cobras, eles tornavam-se imunes, de fato, se tornaram verdadeiros dependentes do veneno, sem o qual não podiam viver. Na verdade, não é só esse veneno, não é outro veneno muito pior que é o espiritual, falsa adoração, né? A honra a quem não é devido, né? Aí que tá, né? O Criador do Universo, ele disse que não divide sua honra com ninguém. Entendem por quê? Tudo essa bagunça.
justamente para tirar o homem da interação, da adoração verdadeira. A adoração de insetos e outros animais foi provida por uma má interpretação da regra dourada, de fazer aos outros toda a forma de vida, vamos dizer, fazer aos outros, eles entenderam toda a forma de vida, como gostaria que fosse feito a vós. Aí começa a adoração, né? Os antigos, certa época, acreditavam que todos os ventos seriam produzidos pelas asas de pássaros, e por isso tanto temia como adoravam todas as criaturas com asas. Os nórdicos primitivos julgavam que os eclipses eram causados por um lobo que devorava um pedaço do sol ou da lua. Os hindus frequentemente mostram Vishnu com uma cabeça de cavalo. Muitas vezes o símbolo de um animal representa um deus esquecido ou um culto extinto. Primitivamente, na religião evolucionária, o cordeiro tornou-se o animal típico do sacrifício, e a pomba o símbolo da paz e do amor. Né? Isso é claro, até o Ruha, o espírito, eles falam que a pomba adota, viu pomba. No cristianismo, com o espírito de Satanás e o Espírito Santo, a pomba é um símbolo para eles de adoração, não é? Na religião, o simbolismo pode ser bom ou mal, na mesma medida, mas eu acho que todo simbolismo na verdade é mau, apesar de que todo simbolismo ele se refere a uma coisa criada, a algo que algo criou, é uma coisa de algo, porém eles levaram para bagunça, né? Toda essa formação, essas estrelas, esse formato de estrela, o triângulo, o coração, esses símbolos todos que eles colocam aí, tudo tem uma fonte. E essa fonte é o Criador do Universo. Então pegaram as coisas de algo para blasfemar, para levar a essa bagunça religiosa, não é verdade? E conceitos totalmente errados das coisas. Porque o símbolo, na verdade, ele passa a ser adorado, né? O simbolismo não passa a ser confundido com a idolatria diretamente, no qual o objeto material é diretamente, factualmente adorado. Trocaram a verdade algo pela mentira, meus amados. A adoração dos elementos. A humanidade tem adorado a terra, o ar, a água e o fogo. As raças primitivas veneraram fontes e adoraram rios. E ainda agora, na Mongólia, floresce o culto de um rio importante. O batismo tornou-se uma cerimônia religiosa na Babilônia. E os gregos, e a gente sabe muito bem a importância da água, então bagunçaram com as coisas tudo. Na verdade, é uma cópia falsificada em todas as religiões da Terra, né? Das coisas que é do Eterno, do Criador, do Soberano, do puro e alvo. Bagunçaram. E o homem foi cúmplice disso, né? Se aliaram às hostes malignas. O grande fato é esse: as religiões da Terra compraram a ideia de Rassatã. Primeiro pelo dinheiro, né? Pelo poder, por estarem evidenciados, por dominarem o povo. E são pagos por isso, né? A Satã deu a eles as riquezas desse mundo, aquela que ele ofereceu, e os reinos do mundo que ele ofereceu para Elrus, ele deu para os religiosos, principalmente para a Igreja Católica, que é a mais beneficiada nisso tudo, né? 13 trilhões de dólares estocados lá. Para quê, meus amigos? Os homens só juntam dinheiro para eles e o povo sofrendo. Eles aceitaram a proposta de Satã. Porque o Messias disse, meu querido, o que de generosamente, o que de graça recebeste, de graça dai. Quando ele mandou os discípulos, ele disse para não levar nada. Quando eles voltaram, faltou alguma coisa? Não. Eles confiaram nele, na verdade é a confiança que esse povo não tem. Eles confiam no Rassatã, no que está no bolso deles. Então venderam as coisas do Criador, né? Trocaram, aceitaram a oferta do Rassatã.
É bem interessante isso. O batismo tornou-se uma cerimônia religiosa, né? Os gregos praticam um ritual anual do banho. Fácil era que os antigos imaginassem os espíritos residindo nas nascentes borbulhantes, nas fontes efusivas, nos rios fluentes e torres intensas. As águas em movimento causavam impressões vividas nessas mentes simples, que acreditavam na animação dos espíritos e no poder sobrenatural. Algumas vezes, a um homem que se afogava era negado socorro por medo de ofender algum deus do rio. Muitas coisas e numerosos acontecimentos têm funcionado como estímulos religiosos para povos diferentes em épocas diferentes. O arco-íris ainda é adorado por muitas das tribos das montanhas na Índia. Tanto na Índia quanto na África, o arco-íris é considerado como sendo uma cobra celestial gigantesca. Os hebreus e os cristãos consideram o arco da promessa. Do mesmo modo, influências consideradas como benéficas em uma parte do mundo podem ser consideradas maléficas em outras regiões. O vento oriental é um deus na América do Sul, pois traz a chuva na Índia. É um demônio, porque traz a poeira e causa a seca. É interessante as coisas, né? O mesmo ser que é expulso aqui pelo cristianismo, eles pregam ele em outras regiões, nos árabes. É interessante as coisas, e as pessoas não atentam essas coisas. Aqui os missionários do cristianismo, eles usam um nome totalmente diferente, e aqui eles expulsam eles. Ele é tido como demônio, lá ele é tido como salvador. É uma bagunça. Os beduínos antigos acreditavam que o espírito da natureza produzia os redemoinhos de areia. Mesmo na época de Yahushua de Moisés, a crença em espíritos da natureza foi forte o suficiente a ponto de assegurar a sua perpetuação. As nuvens, a chuva e o granizo têm sido todos temidos e adorados por numerosas tribos primitivas e por muitos dos cultos primitivos da natureza. A tempestade de vento com trovões e relâmpagos aterrorizavam o homem primitivo. Tão impressionado ele ficava com as perturbações dos elementos, que o trovão era considerado a voz de um deus irado. Na verdade, o trovão é a voz de alvo, né? Yahweh. A adoração do fogo e o temor dos relâmpagos eram ligados um ao outro e foram bem disseminados entre muitos grupos primitivos. O fogo esteve associado à magia nas mentes dos mortais, dominados pelo medo. Um devoto da magia lembrava vividamente de um resultado por acaso positivo na prática de suas fórmulas mágicas. Ao mesmo tempo, se esquece indiferentemente de uma série de resultados negativos, de fracassos absolutos. A reverência ao fogo atingiu o seu apogeu na Pérsia, onde perdurou por muito tempo. Algumas tribos adoravam o fogo como uma deidade em si, outras reverenciavam-no como símbolo flamejante do espírito de purificação e da purgação das suas deidades veneradas. As virgens vestais eram encarregadas do dever de vigiar os fogos sagrados. As velas, no século XX, ainda queimam, como uma parte do ritual de muitos serviços religiosos. Adoração de corpos celestes, meus amigos. A adoração de rochas, montanhas, árvores e animais desenvolveu-se naturalmente por meio da veneração amedrontada dos elementos, até a deificação do sol, deusificar o sol, a lua e as estrelas. Na Índia e em outros lugares, as estrelas eram consideradas como almas glorificadas de grandes homens que haviam partido da sua carne. As culturas caldeus das estrelas consideravam-se como sendo os filhos do Pai Céu e da Mãe Terra. A adoração da lua precedeu a adoração do sol. A veneração da lua
esteve no seu auge durante a era da caça, enquanto a adoração do sol tornou-se a principal cerimônia religiosa das idades agriculturais subsequentes. A adoração solar arregou-se extensivamente na Índia inicialmente, e ali perdurou por mais tempo. Na Pérsia, a veneração do sol deu origem ao culto mitraico posterior. Entre muitos povos, o sol foi considerado o ancestral dos seus reis. Os caldeus colocavam o sol no centro dos 7 círculos do universo. Mais tarde, as civilizações honravam o sol, dando seu nome ao primeiro dia da semana. Supunha-se que o deus do sol fosse o pai místico dos filhos do destino, nascidos de uma virgem, quais, de tempos em tempos, se outorgavam como salvadores das raças favorecidas. Esses infantes sobrenaturais eram sempre encontrados à deriva em algum rio sagrado, para serem resgatados de um modo extraordinário, depois do que cresciam para tornar-se personalidades miraculosas e libertadores de seus povos. Trocaram a verdade de algo pela mentira. Adoração ao homem. Tendo adorado tudo sobre a face da terra, nos céus acima, o homem não hesitou em honrar a si próprio. O homem selvagem, o homem primitivo, não fazia distinção clara entre as bestas, os homens e os deuses. A grande verdade é essa mesmo, eles não faziam distinção nenhuma. O homem primitivo tinha como supra-humanos todas as pessoas inusitadas, e assim ele temia tais seres, a ponto de ter por eles um respeito reverente. Em uma certa medida, literalmente os adorava, até o fato de dar irmãos gêmeos à luz eram considerados ou de muita sorte ou de muita falta de sorte. Os lunáticos, os epiléticos e os débeis mentais eram frequentemente adorados pelos seus semelhantes de mentes normais, que acreditavam que tais seres anormais eram resididos por deuses. Sacerdotes, reis, profetas foram adorados. Os homens sagrados e os sacerdotes, reis, profetas, epiléticos, lunáticos, débeis mentais, eles foram adorados. Porque o pessoal antigo achava que eles tinham alguma coisa dentro deles, que eles eram diferentes. A loucura era interessante. Eles achavam que esses homens eram sagrados e eram considerados como sendo inspirados pelas deidades. Os chefes tribais eram deificados quanto mortos. Posterior, na questão dos chefes tribais, a questão era bem mais complexa também. Na verdade, os chefes tribais era o seguinte, a invocação de entidade. Aquele que invocava a maior entidade era o chefe, tá certo? As questões de espíritos territoriais, eu já fiz alguns estudos aí, mas acho que eu não fiz vídeo sobre isso. Espíritos territoriais, sobre espíritos territoriais e essa ação, e essa busca. Na África usava muito disso, as tribos, era invocação, por exemplo, tinha 2 lá para ser considerado o chefe depois que um morria. Então esse ficava invocando. Aquele que invocasse a maior entidade é aquele que assumiria o cargo de chefe da tribo, lá, de líder da tribo. Era bem assim, invocação de demônios mesmo. Né? Tem muitas histórias muito delicadas que aconteceram lá na África, em tribos, com invocação de demônios. Locais realmente que foram realmente suprimidos por entidades malignas, muito delicadas questões, sabe? E bem complexa. A verdade é que os espíritos territoriais existem, eles atuam, eles se apegam a coisas, eles se apegam-se a localidades, as coisas. Na verdade, há estruturas, há toda uma estrutura do inimigo. Eu vou tentar colocar um pouquinho para vocês sobre isso aqui. É assim, o exército, vocês já viram um exército comum? Ele tem localidades que se é chamado de quartéis. Um quartel aqui, outro quartel ali, outro quartel ali em cada lugar. Em cada localidade tem um quartel. O sistema das trevas é parecido, bem parecido com isso, o sistema dele. É como se fosse o quartel. Tem os soldados, os ralos,
tem os subtenentes, tem toda essa hierarquia dentro do sistema das trevas. Aí chega lá o general deles, né, o comandante deles, que é o Hasatan, mas tem os outros graduados e de muita força e de muito poder. Em cada localidade, não em todas as cidades, mas em várias localidades, como é determinado, existe uma ação em 5 regiões, nos continentes há um, dentro de cada país há outro, dentro de cada cidade há outro, dentro de cada bairro há outro. Isso é tudo um sistema que fecha e toma conta de tudo. São espíritos territoriais que atuam. Naturalmente eles não são oniscientes, então o Hasatan não vê. Não é como Yorro vê tudo. O Hasatan precisa de comunicação, tá certo? Ele usa portais para ir de um lugar para o outro numa rapidez muito maior que a nossa locomoção. E muitos deles também eles se locomovem numa velocidade daqui para os Estados Unidos, daqui para cá, numa velocidade assim. Mas ele não pode estar em todo lugar e ver todas as coisas. E tem toda essa estratégia que toma conta das pessoas. E tem uns que até voam. Eles ficam voando na localidade. Tem demônios de 15 metros. O que eu posso te dizer do maior que eu já vi foi de 15 metros. Existem anjos de 3 metros. Anjo não tem nada a ver com asa. Eu nunca vi uma lá com asa. Pode até ter. Não sei. Dos seres espirituais que eu já vi, da luz, não tem nada. Eles são bonitos, são dourados. São homens de 3,5 metros, 3 metros por aí. Demônios tem pequenininho, demônios, existem até moscas no mundo espiritual tenebroso, moscas grandonas, vou te dizer assim, do tamanho de um gato, por exemplo, uma mosca. Existem aranhas, você já viu que as tartarugas gigantes, aranhas daquele tamanho, aquele bicho feio, esse mundo tenebroso existe isso. Existe, os espíritos eles são feiosos mesmo, praticamente nos filmes você vê a cara deles, a maioria desses filmes mostram realmente eles. E eu conheço antes de ver, porque eu nunca fui de ver filme de terror. Nunca. Não, filme de terror eu nunca vi, não vi com essas coisas. Eu já tinha visto muitas dessas coisas, depois eu fui vendo alguns filmes e falei assim, é parecido. Eles eram parecidos. Tem uns que usam até coletes com pedras preciosas, demônios. É toda uma estrutura muito louca, tá certo? É tudo muito louco. E eles realmente estão por aí, eles agem territorialmente, tomam posse das coisas. Por isso que as coisas precisam ser, a gente precisa ter uma vida de integridade, retidão, uma vida séria, porque eles tomam posse. Tomar muito cuidado com as coisas que eles tomam posse e eles estão agindo para desvirtuar todo o ambiente. Olha, veja bem, aqui na minha cidade tem uma universidade. Então, uma vez que Yal me levou assim para me ver toda uma estrutura lá, que é uma estrutura aqui na minha cidade, é um quartel-general das trevas mesmo. Ele mostrou toda a estrutura deles lá no campus. Na verdade, o lugar lá tem vários 11 também, tá? Já tem um símbolo dele lá. Depois que eu vi isso, depois que ele me viu, depois que me mostrou que era tudo, aí depois que eu fui lá e estava olhando assim, eu percebi que o 11 é o número de Hasatan. Olha lá, em todos os locais tem um número 11 no local. Então lá existe essa estrutura aqui na minha cidade. Então o que ele me falou foi o seguinte, que ela falou assim, tá vendo isso aqui? O pessoal chega aqui das universidades, dentro de casa, da família, o que ele me falou foi isso. Eles chegam aqui com o mínimo, às vezes de conceito, de princípios, com o mínimo de que eles adquiram dentro de casa. Aqui tudo é quebrado. É isso aí mesmo. Isso aí é fato, é realidade. Muitas outras coisas eu poderia contar. Eu não coloco essas coisas no dia a dia que eu vi, que já foi me mostrado, sobre espíritos, sobre a atuação deles, sobre localidades. Teve uma vez que, numa situação, ele me mostrou tudo isso aqui foi adquirido de uma certa pessoa, tudo isso foi adquirido com o trabalho. A pessoa era muito rico mesmo. E eu estava nessa época, nesse local, e eu estava sentindo
Aí ele foi e me mostrou os espíritos que estavam lá, que tomavam posse do local. Isso era uma fazenda muito grande. E falou, tudo isso aqui foi adquirido com trabalhos de macumba, de invocação de demônios. Então assim, as coisas elas são assim mesmo, isso tudo é realidade, a ação espiritual que há, é realmente, há forças malignas atuando. Creia você que o vidente, ele adivinha as coisas. O Rassatã usa muito assim, ele faz muito assim, o que ele faz? A vidente, o que acontece? A vidente tem ligação com Rassatã, um desses profetas de Rassatã que tem por aí. Que videntes, cartomantes, essas coisas, tudo isso tem ligação com eles. Eles falam com a pessoa alguma coisa. E o Rassatã trabalha para aquilo acontecer. Por isso que as coisas acontecem. E na verdade há muitas forças espirituais, eu já conversei sobre isso em Batalha Espiritual, do que é realmente todo o contexto da guerra espiritual que há, do sistema que há espiritual e que eles ainda têm. Eles não estão ainda, para que não houvesse vamos dizer assim, uma guerra, porque, por exemplo, se alguém for hoje, alguém for rebelde contra o governo, o que acontece? O governo usa a força e detém a rebeldia. Dependendo da situação, vai causar estragos e danos em muitas coisas, entendeu? O que aconteceu foi mais ou menos isso. Para que não haver, por isso que é guerra de princípios, são princípios de luz contra princípios de trevas. Essa que é a guerra. Tá certo? E tudo, já, nem é questão de pecado. Pecado já foi lavado pelo sangue de Yahushua. Todo pecado é perdoado. Menos a blasfêmia, falar mal do Urra. Já falei por quê. Que o Urra se submeteu a habitar aqui, nos vivificar corpos pecadores, impuros. Ele está aqui. Ele abriu mão. Porque ele é puro. De uma, assim, não tem como falar. Não tem palavras para mensurar, é imensurável. Urra como Yahoo, como Yahushua. Yahushua abriu mão de ser o rim para habitar no corpo igual a nosso. Urra também se dispõe a nos ajudar, para nos vivificar, nos direcionar e tudo. Então, falar mal dele para Yahweh é sem perdão mesmo. Porque ele é que vivifica, ele que nos consola, ele que nos dá a direção, ele que nos dá a palavra, ele que nos guia a toda a verdade. E ele, para isso, ele tem que interagir com o homem pecador. Porque Yahweh, na verdade, é luz. Luz não dá treva. Luz é o seguinte, meus amados. Se você entrar num quarto escuro, se você acender a luz, o que vai acontecer? Dissipa. As trevas vão embora. O homem se tornou trevas. E Yahweh interagindo com o homem, ele consome, ele aniquila o homem. Então, por isso que houve todo um propósito, um propósito todo dele, um plano, um projeto em Yahushua para salvar o homem. Ele já tinha prometido isso a Adam desde quando Adam saiu, na saída do Adam, quando Adam pediu 3 presentes, 3 lembranças lá do jardim do Gan. Ele falou assim: eu volto para salvar vocês. Eu venho para salvar vocês. O próprio Yahweh prometeu a Adam. Então ele foi todo um projeto montado e tudo. Então assim, o Urra, eles abriram mão. Olha, imagina quem são eles, a força, o poder, a autoridade, eram servidos. Eles abriram mão, Yahushua abriu mão dos atributos dele, o Urra abre mão, né, de quem ele, não é de quem ele é, mas assim, de uma coisa que ele não precisava, para estar aqui nos ajudando hoje, para estar consolando, para estar ministrando a nossa vida no dia a dia e nos vivificando, trazendo vida aonde havia morte. Então é muito sério a questão do Urra, tá? Mas o espírito, essas coisas é todas. Eu vou terminar aqui, meus amados. É difícil, é muito delicado falar de certas coisas. E é assim, Urra é bom não usar o nome dele. Eu vejo muitas pessoas falando que o Urra falou, que o Urra disse, só ladainha. Tá certo? Vocês não sabem a consequência e o problema que é de falar coisas que o Urra não falou. Acho que deviam ponderar muito bem para dizer o Urra falou, tá? O Urra é algo muito sério. Muito sério, tá? Toma cuidado com ele.
Yahweh até perdoa quando vai contra ele. Ele perdoa o que vai contra o filho, contra Yahushua. Yahweh e Yahushua, eles na verdade são unos, mas são seres distintos e têm ações separadas. Urua é o guardião do universo também. Urua tem muitas funções. E uma delas é ser ministro dessa nova aliança. E uma delas é nos ajudar. É muito grandioso tudo. Então vamos só continuar aqui, meus amados, que eu já estou sem possibilidade de falar muitas coisas. Então veja bem, a evolução, originou. A evolução, o homem foi evoluindo, originou deuses mais elevados, espíritos glorificados, exaltados e evoluídos de homens mortos. Na evolução primitiva, a religião criava seus próprios deuses. No curso da revelação, os deuses formularam religiões. As religiões evolutivas criam seus deuses à imagem e semelhança do homem mortal. A religião reveladora busca evoluir e transformar o homem mortal à imagem e semelhança do Altíssimo. É interessante. Eles deusificam homens como Maria, como José, como Paulo, como Pedro. É isso que eles fazem. Os deuses fantasmas que se supõem serem de origem humana devem distinguir-se dos deuses da natureza, pois a adoração da natureza fez evoluir um panteão de espíritos da natureza elevados à posição de deuses. Os cultos da natureza continuam a desenvolver-se junto com os cultos dos fantasmas, que surgiram posteriormente. Cada um exerceu uma influência sobre os outros. Muitos sistemas religiosos adotam o conceito dual de deidade, os deuses da natureza e os deuses fantasmas. Em algumas teologias, esses conceitos estão entrelaçados confusamente, como é ilustrado por Thor, um herói fantasma que também é o mestre do relâmpago. É por aí vai, A adoração do homem pelo homem, todavia, teve seu apogeu quando os governantes temporais exigiam uma grande veneração dos seus súditos. Para dar substâncias a essas exigências, reivindicaram descender de deidades. Você conhece a história de Nimrod, meus amigos? A adoração da natureza surgiu na mente dos homens e mulheres, que não só Nimrod. Nimrod é uma parte da história, Tem o próprio, como é que é o nome dele? Aquele lá do Egito. Esqueci o nome, mas o faraó era um deus. Os Césares eram deuses. A adoração da natureza surgiu na mente dos homens e mulheres primitivos, e assim foi, ao mesmo tempo, estava atuando sobre essas mentes. É necessário, meus amados, sempre o estímulo da adoração da espécie humana, Isso é que os espíritos malignos fazem. Eles estimulam a adoração da espécie humana. Não importa quanto seja primitiva a sua manifestação. O espírito da adoração deu uma origem definida ao impulso da adoração. Não obstante aquele medo animal motivasse a expressão da adoração e aquela prática inicial houvesse sido centrada em objetos da natureza, sempre teve isso. Deve lembrar de que o sentimento e não o pensamento foi a influência que guiou e controlou todo o desenvolvimento. Para a mente primitiva há uma pouca diferença entre temer, esquivar-se, honrar e adorar. Quanto ao impulso da oração, está disciplinado, é dirigido pela sabedoria do pensamento, meditativo e experiencial, então aí começa a desenvolver-se o fenômeno da verdadeira adoração. Quando o espírito ajudante, que é o caso do Ruhin, o espírito da sabedoria, alcança uma ministração efetiva,
Então o homem em adoração começa a se afastar-se da natureza e dos objetos naturais, para voltar-se ao Criador da natureza e para o Criador eterno de todas as coisas, a saber, o soberano e eterno e ao ruim. Não, meus irmãos. Louvado seja o meditem sobre isso. A gente pode dar continuidade sobre espíritos depois, até sobre a questão do próprio Lula. Um abraço a todos, tranquilidade sempre.